Olá, seja muito bem-vindo ao Orlocast, onde nesse podcast o nosso objetivo é transformar você no líder que as empresas tanto precisam. Muito prazer, eu sou o Eduardo, um dos facilitadores aqui do Orloski e responsável de conduzir, nesse momento, uma conversa maravilhosa que a gente vai ter. E eu tô aqui hoje com o Andrei. Eu sou o Andrei, diretor do Orloski, tenho uma experiência de mais de 15 anos de gestão e fundei a Orloski em 2016 para que a gente possa transformar pessoas nos líderes que seus negócios precisam. Sou o pai da Isabela, marido da Cris, aqui do interior do Paraná e tô aqui para te ajudar. Muito bom, muito bom. E a gente também está aqui hoje com uma presença ilustre, uma pessoa maravilhosa que apoia a gente demais dentro da nossa grande jornada aqui de desenvolvimento, que é a Janaína. Se apresenta para nós aí, Jana. Obrigada, Edu. Bom, eu sou a Janaína, estou há 22 anos na gestão de pessoas, sou mamãe aí do Rafael e do Henrique. Quando eu falo mamãe, parece que são pequenininhos, né? Rafael já está com 23, Henrique com 21. E estou aqui na Orloski hoje como mediadora, facilitadora, treinadora, apoiando aí as equipes a terem resultados cada vez mais extraordinários, né? Muito bom, muito bom. Isso aí. Muito bom. Gente, a Janaína é a nossa rainha dos coaching. É ela que conduz quase que a integralidade do nosso processo de desenvolvimento hoje. Então, é ela que manda isso aí. Eu não tenho filho ainda, mas eu tenho o Nescau, um pug preto que domina a casa. Então, é isso aí. Gente, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana aqui, que é a inteligência emocional. Com certeza, para você que está nos assistindo, acho que é um dos temas que mais pode gerar relevância. A gente já falou aqui no podcast um pouco sobre protagonismo, de feedback, mas acho que aqui vai ser uma base bem essencial para a gente poder discutir. Acho que é muito o que a gente vê dentro da realidade das empresas, né? E eu queria começar já aqui o podcast fazendo uma pergunta até que pode ser um pouco controversa para vocês. Vocês decidem quem pode responder aí. O que não é inteligência emocional? Excelente pergunta, Edu. A não inteligência emocional é quando você não tem a capacidade de ter autocontrole, de gerenciar o seu comportamento, as suas ações no ambiente, ou seja, de trabalho ou pessoal. Né? Não ter esse autocontrole ou comportamentos muito impulsivos é uma não inteligência emocional. Eu acredito que tem pessoas que vão para extremos, né? Por exemplo, aquela pessoa que explode, que estoura, com certeza não tem uma boa inteligência emocional. Agora, tem uma falsa ilusão do que aquela pessoa que fica quietinha, que guarda, né, que esconde, que ela tem. Mas, na verdade, essa pessoa tem a mesma não inteligência emocional que a pessoa que explode. Então, você esconder ou você explodir, né, você guardar para você, são duas situações em que você não tem inteligência emocional. Né? E aí você acaba não tomando boas decisões frente às situações que você está enfrentando no seu dia a dia. Muito legal. Complementando aqui, uma coisa que eu aprendi até com um diretor de uma empresa, uma vez, foi que inteligência emocional, até de uma certa forma, é onde uma pessoa, a falta dela é onde uma pessoa inteligente se torna estúpida. Ela perde completamente a razão sobre o negócio. Então, acho que desse ponto é o que a gente mais pode falar, mais até não sobre a inteligência emocional em si, mas como que a gente percebe a falta dela, qual é o impacto que isso está trazendo para dentro dos ambientes. Jana, você que está muito em sala, muito em treinamento, convive com muitos líderes, o que você percebe assim de essa falta de inteligência emocional? O que isso impacta num líder, numa empresa hoje? Na verdade, assim, a falta de inteligência em um líder, ele tem impactado diretamente no nível de confiança e de segurança dos colaboradores dentro do ambiente de trabalho. E isso afeta também diretamente o clima organizacional. E eu costumo dizer até que as pessoas, elas não se desligam do CNPJ, elas se desligam dos gestores diretos, são pessoas. E, inclusive, isso acontece por esse motivo, pela inteligência emocional, né? Pela falta da inteligência emocional. Como é que você enxerga isso? Que até que ela falou, Andrei, que eu acho que isso é um ponto bem importante, assim, que as pessoas não se desligam do CNPJ, né, mas da liderança do CPF. Como é que você vê a inteligência emocional nisso? Tem algumas estatísticas, né? Algumas que falam que 70% das pessoas, né, se desligam do chefe. Eu já vi algumas que passa de 90%. E é a total realidade, né? As pessoas querem trabalhar com uma pessoa que inspire
que motive, que desafie, que coloque metas, que jogue você para cima, que faça uma cobrança, mas que faça isso de uma maneira equilibrada. Então, se a pessoa, né, a gente está falando com adultos, Sim. então ninguém gosta de ser chamado a atenção de uma maneira estúpida, de estourar, explodir, e também não gosta daquele líder, o gestor, que não está fazendo o papel dele no sentido de estar se escondendo. Eu tenho que ter um líder presente, um líder que desenvolve, não aquele líder que se esconde, ausente, que nunca está presente, ou que é simplesmente aquela pessoa completamente liberal, vocês se viram, eu não tô aqui. Então, você tá presente, você desenvolver, faz parte também, né? Vocês falaram desse ponto assim já, entrou uma coisa bacana. Então, eu consigo já ver o líder, ele indo para um caminho que ele pode demonstrar essa baixa inteligência talvez ele se fecha, ele se retrai, ou ele também explode. Não sei se tem o mais comum, mas o que é mais comum de a gente perceber, ainda mais em grandes empresas, e como que quais são os sinais que mostram que a pessoa está indo por esse caminho? Então, o que você enxerga disso, Jana? Eu vou partir por 2 pilares, tá, Edu? A explosão e os impactos diretamente desse comportamento, a perda da equipe, né? Pessoas cada vez mais desmotivadas, com baixo resultado, pelo posicionamento do líder, pelo comportamento do líder. E do outro lado, também enxergo a implosão e a consequência dessa implosão na saúde mental do gestor e da equipe, porque o gestor também acaba se desmotivando na implosão, né? Então eu sinto essas 2 vértices acontecendo, tanto a explosão quanto a implosão e as consequências disso. Andrei, você como gestor de empresa, o que você percebe que é mais comum dentro das lideranças? Ok. Explodir. Eu vou falar sem ter números aqui, né? Mas eu acredito que quando você fala numa empresa normalmente na alta gestão, me dá uma sensação que é explosão. É bater na mesa, porrada, e tem que fazer, e tem que acontecer e tal. E quando você vai descendo, parece que o negócio vai implodindo. Quando vai descendo os níveis, os gerentes, os gestores, coordenadores, eles vão absorvendo aquilo, e eles vão guardando e implodindo. Vão guardando para eles, não conseguem transformar isso de uma forma assertiva para o seu time, mas alguns explodem, mas a maioria me dá uma sensação que acaba guardando. E aí vem aquela carga emocional extrema, eles acabam não externalizando isso, né? E isso vai gerando um mal para essas pessoas num nível assim absurdo. E aí gera estresse, burnout, um monte de doenças que a gente está tendo hoje em dia. E, nossa, se a gente pensar, né? A alta liderança é o maior exemplo para muitos pontos. E se eles explodem, daí a pessoa está implodindo, mas quanto mais ela subir, mais ela tende a ter esse caminho de ir para esse processo também, né? Ela está guardando, e agora talvez ela vai pôr isso para fora. E é exemplo, né? Exato. É exemplo. Se o meu chefe, né, faz isso, e é o jeito certo de fazer, por que eu não vou fazer? Então também tem que fazer. Boa. E acho que até esse ponto, nós aqui, boa parte do público que a gente conversa é diretoria e é RH. Também RH, gestores de RH de empresas. Entrando nesse ponto já, como é que vocês enxergam o papel de RH até nessa visão? Se eu tenho um diretor, eu tenho um alto executivo, que pode ser que a inteligência emocional dele vá lá mais para a explosão, mas eu tenho quem está sendo liderado por ele que vai implodindo. Onde que o RH entra nisso? O que você acha, Jana? O RH entra justamente no desenvolvimento desse líder, desse gestor, trabalhando as soft skills necessárias, principalmente uma das soft skills que é a inteligência emocional também, né? Dentro do processo de desenvolvimento desse líder. E nesse processo, assim, ainda mais aproveitar que como você está muito em sala, você convive com muitos líderes, né? Qual que é o desafio de eles desenvolverem a inteligência emocional? O primeiro desafio, Edu, é conseguir trazer consciência para esse líder. Que ele precisa mudar alguns comportamentos. Na verdade, o comportamento é uma reação, né? Vamos dizer, a exteriorização da emoção. Então, é nesse momento que ele precisa ter autocontrole. É nesse momento que ele precisa trabalhar. É esse ponto, é o comportamento. E para mudar comportamento, a gente sabe o quanto isso é complexo, né? Então, o RH tem o papel de desenvolver esse líder dentro dos seus comportamentos para que isso seja promovido para os líderes e para o ambiente de trabalho. Como é que você enxerga isso? Eu acredito, Edu, né, até um pouquinho polêmico, eu falava, né, quando estava muito em sala de aula, que escada se lava de cima para baixo.
Então, se eu tenho desafios de inteligência emocional, ou quaisquer desafios que sejam, eles têm que ser resolvidos de cima para baixo. Então, o meu papel enquanto RH, ou enquanto diretor, é entender isso, entender esse cenário, fazer um diagnóstico e trazer desenvolvimento, seja para o CEO, diretor executivo, enfim, né, independente do nome do cargo, até o último nível de gestão, né, e até a base, se for necessário. Mas não adianta, claro que tudo ajuda, mas não adianta eu trabalhar a base e não trabalhar lá em cima. Então tem que ser um trabalho em conjunto, e quanto mais eu trabalho inicialmente em cima, mais impacto isso gera. Da mesma forma, né, lá em cima o CEO tem a caneta, uma canetada que ele dá impacta em milhões de resultado, se ele desenvolve inteligência emocional, quanto que isso não vai impactar no time como um todo? Então, às vezes trabalhar uma pessoa é mais importante talvez do que trabalhar um time em algumas situações. O impacto que a empresa vai ter, o resultado vai ter e o resultado emocional das pessoas também, né? Eu ouvindo você falando, eu acho lindo esse discurso. Agora, sinceramente, eu acho bem desafiador eu olhar lá para o alto executivo e falar, olha, sabe qual é o problema da tua empresa? Você. Ainda mais pro RH poder falar isso. Olha, então, a gente precisa que você desenvolva. Então, a gente vê que é muito comum eles falarem, o meu time precisa desenvolver, os meus colaboradores, os meus gerentes. E a empresa é reflexo do dono, né? Então, se a gente olhar para ele, é muito que a gente está vendo desse reflexo. E agora eu queria colocar vocês na fogueira. Então, como que vocês entendem que o RH consegue até fazer isso? Mostrar para essa alta diretoria que a gente precisa desenvolver quem está na base, mas o impacto maior vai ser até vocês. Então, o espelhamento é em vocês. Como é que vocês enxergam essa provocação aí? Que pergunta, hein, Edu? Hoje eu vim preparado, gente. Ele tá afiado hoje, né? Nossa! Vamos embora, já. Vamos levantar porque aqui. Eu acho que hoje o negócio vai ficar tenso aqui, né? Mas eu gostei muito da tua pergunta. É desafiador, muitas vezes, para o RH conseguir conscientizar o alto escalão, eu digo, né, os gestores de alto nível nesse sentido, Edu, porque ali, vamos falar assim, quando a gente fala em inteligência emocional, o braço da inteligência emocional está dentro da personalidade do indivíduo. E ali nós temos também o ego desse líder, desse executivo. Então o RH tem que fazer um trabalho muito pontual, inclusive trilhando um caminho para a sensibilização desse gestor, com dados, fatos, indicadores, enfim, para que ele possa trazê-lo dentro do processo. E aí, inclusive, entrando dentro do processo, aceitando entrar dentro desse processo, muitas vezes ele não quer participar desse processo. Ele se nega a fazer algo diferente, a entender que ele é o responsável. Existe uma barreira muito grande dentro do processo de desenvolvimento de aceitação, mesmo que ele aceite o processo, mas ainda assim ele não aceita passar por esse processo, né? O ego muitas vezes esbarra. Então, o desafio principal é a sensibilização e lidar com essa questão do ego. Acredito que a Jana falou uma palavrinha bem forte aí, que é o tal do ego. O ego é complicado. Agora, além de tudo que a Jana trouxe, que eu acredito que é bem interessante no sentido de você ter dados, números, pesquisas, clima, porque muitas vezes esse clima é aplicado não só com o último nível de gestão, né, mas já com os próximos, e esse número, esse resultado vai ter, ele vai vir. Que algo não está de acordo, que não está legal. E aí, né, colocando um desafio, talvez jogando a bola lá para o RH, o RH tem que ter inteligência emocional para chegar e falar para esse diretor, para essa pessoa, enfim. Boa. Tem que falar. Tem que ser uma comunicação assertiva, né? Tem que ter uma linguagem clara, honesta, mas tem que falar, tem que trazer, tem que ter postura. É desafiador, corre risco, ok, mas a vida é correr riscos. Eu tenho que falar se algo não tá legal, se não tá acontecendo. Por mais desafiador que seja, é meu papel fazer isso. Eu sou pago para isso. Fui contratado para isso. Eu devo estar já num cargo de alta gestão também enquanto RH. Então, se eu não tô fazendo o meu papel, tem algo que também não tá legal na parte de RH. Então, é um time, né? E esse time, às vezes, tem que dar feedback de cima para baixo, de baixo para cima, pro lado, para que as coisas aconteçam. De uma forma, talvez, muito suave, entendendo o perfil de cada pessoa, o momento da pessoa, mas tem que ser colocado na mesa. Boa.
Ó, até pegar duas coisas que o Andrei comentou aqui para passar para você. Ele falou sobre feedback. Então, depois você vai voltar no episódio anterior desse podcast, Orlocast, que a gente falou sobre feedback. Foi eu e o Andrei, a gente falou muito sobre como construir essa cultura de feedback, que é uma das melhores ferramentas da liderança. O RH ele acaba sendo, né, um grande líder ali de toda a companhia. E também a questão dele trazer assim, não, o RH também precisa assumir essa postura. Nosso primeiro episódio foi sobre o accountability, falar sobre esse senso de responsabilização, esse protagonismo. Então já vejam que os temas eles vão começando a se conectar, porque a gente está pensando de uma forma que o que vai fazendo sentido mais para esse público que a gente conversa. E acho que uma coisa importante assim que eu venho olhando, quando eu estou conversando com alta gestão, eu até tenho uma frase aqui. Letras comovem, mas números convencem. Então, que tipo de número, que tipo de dado, que tipo de informação vocês enxergam que o RH precisa ter até para poder mostrar mais força nesse discurso de, pô, a gente precisa desenvolver mais, eu preciso focar mais no desenvolvimento das lideranças e até de você quando a gente fala sobre inteligência emocional? O que vai ajudar essa pessoa a sensibilizar, a quebrar talvez um pouco esse ego? Acho que um deles é talvez um turnover, que pode ou não estar impactando. O clima pode ser um número interessante também, certo? Mas talvez, quando a gente fala de alta gestão, é resultado. Resultado, custo. Talvez aliando esses 4 aqui, eu já tenho um norte. Né? Será que o resultado tá legal? E às vezes tem resultado, mas a que custo, a que preço? A atividade super alta, ou enfim, o clima tá ruim, ou as pessoas estão, né, questão de saúde, estão ficando doentes aqui dentro da empresa. Então, vale a pena esse resultado para esse custo? É a estratégia da empresa, é isso? Ou será que tem que equilibrar as duas coisas? Então, mostrar esses números podem ser um primeiro sinal, né? Primeiro momento. E pegando essa questão que o Andrei trouxe sobre o resultado, até tem no livro do Daniel Goleman lá, muito falando sobre a parte mais científica da inteligência emocional. E ele traz que 80% do sucesso que a gente vai experimentar na vida está ligado à nossa inteligência emocional. E aí, mesmo que a gente saiba que a liderança, a alta liderança é um dos focos, claro, mas a gente percebe que na nossa realidade, a gente precisa estimular ele, mas a nossa frente de atuação está muito no gestor, porque ele está também mais contato com a pessoa que está na operação. Como é que você enxerga daí esse olhar do treinamento desse público, dos gestores, das lideranças, dentro da inteligência emocional? O treinamento ele traz um viés, um pilar aí de autoconhecimento importante. Até para que essas pessoas estejam preparadas para os acontecimentos. E isso passa a fazer sentido para elas dentro do ambiente, né? Saber lidar com as situações, saber lidar com os conflitos, que eu falo que conflito acontece todo dia, toda hora. Não tem como você evitar conflito, você tem que lidar com o conflito. Você tem que construir esse conflito, né? É uma construção para resolução. E aí está a inteligência emocional. Isso tem que fazer sentido para essa equipe. Eles também têm que estar preparados para lidar com as adversidades, né, e trazer resultado. Acho que agora você colocou até um dos pontos que é muito da vivência do líder, acho que onde ele vai ver sentido em trabalhar sua inteligência emocional, que é gestão de conflitos. Andrei, você que também acaba liderando muitas pessoas, já teve outros times, como é que você percebe isso, assim, até a questão de gestão de conflitos, a inteligência emocional dentro desse processo? Legal. O conflito, ele é muito visto como algo negativo, né? Meu Deus, tá tendo conflito. E ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Depende do resultado que ele tá tendo. Se ele tá levando para um resultado negativo, de repente é só aquele conflito da fofoquinha, do mimimi, o ataque pessoal. De fato, ele é algo negativo. Agora, será que o conflito ele não deve, de alguma forma, ser até estimulado dentro da empresa para que surjam novas ideias, novas soluções, maneiras melhores, mais fáceis, mais simples de se fazer algo, de resolver um problema? Então, talvez começar a encarar o conflito neste cenário como algo positivo, como algo construtivo, até um sinal de inteligência emocional, concorda? Porque eu deixo de olhar o conflito como, meu Deus, está tendo conflito, e sim para como transformamos este embate, esse conflito, em algo positivo. Normalmente, um conflito está relacionado a um problema de processo, a uma dificuldade, né, a uma não resolução de alguma coisa.
E muito de vez em quando ele está relacionado a algo pessoal de fato. E aí sim é algo que eu tenho que combater. Aí eu, enquanto gestor, se identifiquei que é simplesmente pessoal, eu tenho que cortar pela raiz. É meu papel fazer isso. Agora, todos os outros, talvez eu tenha que estimular. A Jana falou no início aqui, eu preciso mediar. Para que as pessoas entendam que, poxa, esse processo, da minha parte eu tô com essa dificuldade. Mas da minha parte eu tô com essa. E aí, como que a gente entra num consenso? Como é que a gente transforma isso em uma solução? Como que a gente cria um segundo caminho? Ou como que a gente faz uma certa convergência para que as pessoas comecem a falar a mesma língua e às vezes um problema se tornou uma oportunidade. Certo? Você falando, veio uma coisa muito, muito na cabeça. Me chamou muita atenção isso, porque é algo, para mim, contraintuitivo. Eu, como um gestor, sim, eu tenho que estimular conflitos, né? Eu fico pensando, o gestor pode estar pensando, como assim? Eu quero que não tenha conflitos, eu quero que não tenha enrosco. O cara vem e me fala que eu tenho que estimular conflito. E eu queria ver a tua visão sobre isso, porque foi interessante para mim esse ponto. Conflito traz uma perspectiva muito cultural, né? Que o conflito é negativo. E aí o líder ele tem que ter essa percepção que o conflito, saindo do viés, né, cultural de negatividade, ele tem que construir dentro do ambiente uma cultura onde o conflito é visto como algo positivo. Naquela cultura ele tem que construir isso. E isso parte da posição do líder, de começar a tratar isso como algo natural e incentivar as discussões. Porque o que é conflito? Conflito é uma divergência de ideias, de opiniões, de posicionamento, de necessidades. E cada um de nós temos as nossas premissas, né? O que eu quero, uma ideia, uma experiência que eu vivi. O líder tem que ter essa sensibilidade de entender que isso tem que ser trazido para o âmbito profissional como algo a ser trabalhado, algo a ser desenvolvido. E não entrar no posicionamento do lado pessoal, promovendo aí, de repente, um confronto. Não, ele tem que manter essas ideias, essas divergências em âmbito profissional, sem levar para o pessoal, né? Agora, conflito e confronto. Né? Anotei isso aqui. Interessante, né? E aí, o ponto é o seguinte. Vamos lá, eu sou um gestor. Eu não tenho inteligência emocional. Ou seja, eu não consigo gerir nem os meus próprios conflitos internos. Como que eu vou gerir os conflitos externos, né? Seja o meu, de repente, com o Edu aqui, com a Jana, ou seja o conflito do Edu e a Jana, não vai funcionar. Então, primeiro eu preciso olhar para dentro, para eu me entender, para eu reconhecer as minhas emoções, para eu entender que eu tenho alguns gatilhos, quais são, como que eu faço para trabalhar isso, para desenvolver, para mudar, né? Então, reconhecer, gerir a mim mesmo, e aí sim eu vou começar a ter mais habilidade, mais capacidade, mais competência, mais braço para olhar o conflito externo. Então, primeiro eu tenho que fazer uma autogestão dos meus conflitos, senão a coisa não funciona. Olha, gente, agora a gente vai para outro caminho aqui. A gente vai começar a falar sobre como que a gente vai resolver esse BO que a gente se enfiou aqui. Mas eu quero deixar 3 pontos que eu anotei, que para mim resumem bem o que vocês falaram. Eu aprendi a separar a pessoa do problema. Gostei disso de conflito e confronto. Acho que até para eu trabalhar um modelo mental de separar essa visão. E não levar para o coração, né? Acho que é a essência, já vi vocês falarem bastante sobre isso. Mas agora, Jana, aproveitando você que consegue trazer uma visão muito técnica para nós. O Andrei trouxe a perspectiva de reconhecer as emoções. Então, eu trabalhar essa autogestão, eu me conhecer e eu saber lidar com isso para depois eu poder lidar com o outro. O que você traz de prático para eu poder trabalhar? Eu sou um líder, eu preciso trabalhar aí na minha gestão emocional. Como é que eu faço isso? Primeiro ponto, autocontrole. A partir do momento que você tem consciência das suas emoções ou do que você está passando naquele momento, é buscar ter autocontrole. Para você ter assertividade, inclusive, no que vem depois, né? Segundo ponto, Edu, eu acredito fortemente que a comunicação tem que ser muito assertiva nesse momento. Uma gestão de conflito sem uma comunicação que seja clara, objetiva, não vai trazer resultado. Então, são 2 pontos essenciais, tá? Então, autocontrole e comunicação assertiva. O Andrei também comentou ali um pouco de eu entender os meus conflitos. Como é que eu posso fazer para eu
reconhecer mais as minhas emoções, reconhecer mais o que eu tenho de conflitos, até internos, eu comigo mesmo. Uhum. É um autoconhecimento profundo. Autoconhecimento. Autoconhecimento profundo. É você parar. Eu venho trazido muito essa perspectiva dentro dos treinamentos. O quanto você para e observa o que você realmente está vivendo naquele momento. Quais são as emoções que você está tendo naquele exato momento. Qual é o tempo que você dá para as tratativas? Porque o tempo também é importante, né? A emoção, ela acontece ali no sistema límbico. Para a gente comunicar o sistema límbico, o neocórtex, vai algumas frações de segundos. Eu preciso muitas vezes dar esse tempo, né? É um respirar, é um pegar uma água para depois eu vir para a tratativa. Eu tenho que estar muito bem para falar com o outro, para trazer a perspectiva de tratativa para a solução do problema, né? Até para focar nesse problema e buscar solucioná-lo. Eu preciso ter essa imagem, esse autocontrole muito bem alinhado. Tem um termo bem da moda, que não é da moda, enfim, né? Que o pessoal fala hoje em dia que eu tô ansioso. Ai, meu Deus, eu tô ansioso. Tudo é ansiedade. Ai, tô ansioso. Você já parou pra pensar que talvez ansiedade, entre aspas, não existe? Existe angústia, existe medo, existe tristeza, existe expectativa, existe alegria, existe uma certa antecipação, existe uma, sei lá, repugnância, existe uma série de emoções, raiva, mas a ansiedade, ela é como se eu quisesse mascarar tudo isso. Então, quando eu não sei nomear o que eu tô sentindo, eu chamo de ansiedade. Ansiedade pode ser algo positivo. Nossa, eu estou ansioso porque eu vou participar de um evento hoje à noite. Eu estou ansioso porque tem uma festa. Eu estou ansioso. Pode ser algo relacionado a uma emoção positiva, de antecipação, de expectativa, de alegria. E pode ser algo negativo. Estou angustiado, estou amargurado, estou triste. Estou com medo, estou com raiva, estou preocupado. Mas a partir do momento que eu consigo nomear o que eu estou sentindo, é como se caísse por terra uma tonelada, assim. Porque aí não é só ansiedade. Estou ansioso. Agora, eu estou triste porque isso aconteceu. Então, essa situação me gerou tristeza. Ok. O que eu tenho pensado, ou o que eu pensei que me gerou tristeza? Eu pensei isso, e normalmente quando eu penso esse tipo de coisa, de uma situação que acontece, quando alguém fala algo pra mim, eu fico triste. Acabei de encontrar um padrão mental. Será que faz sentido esse pensamento? Será que não tem uma forma mais positiva de olhar isso? Será que se eu mudar essa forma de ver as coisas, eu não vou, ao invés de ficar triste, ficar mais otimista? Ou mais alegre? Ou mais sereno? Não sei. Então, talvez parar de falar um pouquinho de ansiedade e dar um nome para essa tal de ansiedade. Mas como que eu faço isso? Eu preciso, primeiro, entender que existem outras emoções. Talvez eu pegar ali e procurar no Google, GPT, não sei o que o pessoal está usando hoje em dia. Quais são as emoções que existem? Não é só alegria, tristeza, raiva e enfim, medo, amor, que são as emoções básicas, né? Existem todo um leque de emoções que eu consigo, né, que eu sinto, algumas mais fortes, outras de uma forma menos intensa. Mas se eu tenho esse repertório de emoção, eu consigo, quando eu sentir algo, dar um nome para aquilo. Nomeei é a primeira etapa da inteligência emocional. Eu reconheci. Opa! Aí sim, eu vou trabalhar. Como que eu vou gerir isso? Como que eu vou fazer um trabalho de autocontrole? Como que eu vou fazer um trabalho de olhar de uma forma mais otimista, né? E não ser muito pessimista com as situações. Enfim. E aí eu vou fazendo uma gestão mais inteligente da minha inteligência emocional, interna primeiro. Eu tendo isso de uma forma mais positiva, eu já consigo gerir de uma forma mais positiva o relacionamento que está na minha frente, né? Que é mais a parte de eu reconhecer uma emoção do outro, gerar a emoção do outro. Gostei muito do que o Andrei trouxe. Gostei muito do que o Andrei trouxe. Esse reconhecimento das emoções, ele te dá a opção de escolher qual caminho você vai seguir. A partir desse momento, você tem escolhas. E quando você tem escolhas, você vai ser inteligente quando você escolhe o melhor comportamento. A gente pode dizer, então, que inteligência emocional é eu escolher como eu vou me sentir
ou como eu vou reagir a uma situação. Concordo. Tá? E para eu fazer isso, vou ver se eu consigo resumir algumas coisas que o Andrei trouxe aqui. Então, o primeiro passo é eu trabalhar esse autoconhecimento, que isso é um processo muito focado em reflexão. Eu aprender a olhar para algumas situações, algumas pessoas, o que me gera esse sentimento e entender o porquê, da onde vem. E a partir disso, me questionar, para eu ajustar. Será que faz sentido eu agir assim? Será que isso está me ajudando, está me atrapalhando, para eu poder ir para um processo daí de gestão, né? De trabalhar meu autocontrole, trabalhar uma visão mais otimista. Acho que seria mais ou menos isso, né? Uhum. Como que eu faço isso sendo um líder de pessoas, bombardeado de situações que eu preciso resolver, com meta para bater, com um gestor lá, explosivo, pegando no meu pé, o meu time ali, achando que eu tenho a bola de cristal, que eu sei tudo, que eu tenho que aprender tudo, me trazendo, o fulaninho não fez isso, o ciclaninho não fez aquilo, porque isso não é meu papel, isso não é minha responsabilidade. Como que eu lido comigo para depois a gente também poder entrar um pouquinho no outro. Então, uma questão prática. Como é que a gente faria isso na prática agora? Legal. Independente da pessoa que está ali, essa pessoa, você acredita que essa pessoa conseguiria tirar de 5 a 10 minutos do dia dela? Com certeza. Tá aí. 5 a 10 minutos todo dia, você faz uma autorreflexão das situações que você viveu, das pressões que você recebeu, né, dos liderados, das interações, do cliente, do chefe, do par, de tudo que você viveu naquele dia, como que você lidou com aquilo? Pode ser algo no papel, pode ser algo na tua cabeça, não sei. Coisa de minutos. Faz uma autorreflexão e aí você vai perceber quais situações que talvez você foi inteligente emocionalmente, tomou boas decisões baseado na situação que você estava, ou aquelas que você não foi tão bem. E aí você pode aprofundar um pouquinho mais nelas. Legal, legal. Quer complementar? Eu trago isso em todos os treinamentos, Edu. O que a gente faz com o nosso aparelho do celular quando ele está com 5% de bateria? A gente põe para carregar. A gente sai correndo para buscar um carregador e colocar na tomada, não é assim? Sim. Mas eu pergunto sempre isso para eles. O que vocês estão fazendo para recarregar o estado emocional de vocês? Sabendo que ele é finito, que ele acaba. Então, como vocês estão recarregando a bateria emocional de vocês? Para conseguir lidar com todas as demandas de trabalho, com a sobrecarga de trabalho, com todas as situações que acontecem, né? Que muitas vezes são inusitadas. No dia a dia. O que está sendo feito durante a sua jornada de trabalho para te manter ali, né, dentro de uma inteligência emocional? E o que você faz pós-trabalho para que você também consiga chegar no dia seguinte carregado para lidar com todas as adversidades? Porque o gestor vive adversidades em todos os momentos do dia. Né? O que ele está fazendo para apoiá-lo nesse sentido? E se a gente for pegar também, concorda comigo que tem gestores que no mesmo cenário se dão bem e outros nem tanto? Sim. Acontece. Com certeza. Acontece. O que eles fazem de diferente? Por que uns conseguem e outros não? Talvez uma outra forma de pensar também é a forma como eles encaram. Eu tenho pressão. Mas pressão é algo negativo? Será? Ou é algo positivo? Eu vi de alguns pensadores que pressão nada mais é do que um privilégio. Se eu tenho pressão é porque eu tenho essa oportunidade de ter a pressão. É um privilégio é porque alguém acredita em mim. Eu só tô ali recebendo pressão porque a pessoa acredita que eu posso. Senão eu não estaria ali. Se eu parei de receber essa pressão por resultado ou algo do tipo, provavelmente é porque a pessoa parou de acreditar em mim. Então pressão é um privilégio. Agora, se eu olhar a pressão como algo negativo, provavelmente eu não vou dar conta. Então, como que você olha as situações do seu dia a dia? Você olha de uma forma otimista, né? Ou pessimista? Você olha de uma forma que vai te levar para frente? Como que eu transformo qualquer problema em oportunidade? Ou será que eu transformo isso de uma forma negativa e tá todo mundo contra mim, né? O mundo tá conspirando contra, as pessoas são ruins, são difíceis, etc, etc. Então, se eu olho de uma forma negativa, eu tenho um resultado. Se eu olho de uma forma positiva, provavelmente eu vou ter outro resultado. E eu não tô falando aqui no sentido de o mundo é lindo e maravilhoso e agora tudo vai dar certo para mim. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar me esforçando, mas eu vou encarar os problemas de uma forma mais positiva.
entendendo que eu posso resolver esse problema, que esse problema pode se tornar uma grande oportunidade lá na frente. E não simplesmente ou me recuando, ou me escondendo, ou me guardando, ou explodindo, evitando aquele problema, né? Olhando que aquele problema é um problema de fato. Disso para mim fica assim, eu não tenho controle sobre o que acontece comigo, mas eu tenho controle como eu reajo ao que acontece comigo. E traz muito essa visão, será que eu tô olhando de uma maneira mais otimista, mais pessimista, mais positiva, mais negativa? Diana, você nesse ponto, você tem alguma dica? Porque o Andrei falando, assim, eu até quando eu tô em sala aí comigo, eu pego vários momentos, assim, de, ai, saco isso aconteceu, de novo, mas não sabe o que eu tô passando? Mas, né, eu vejo que vem esses pensamentos intrusivos, e eu preciso moldar, eu entendo, eu preciso moldar, mas vem. Então, para eu combater isso, tem alguma dica, alguma técnica, alguma tática mágica para ajudar a gente a nos tornar mais otimistas na vida? Não conseguimos controlar muitas vezes os nossos pensamentos, mas o que fazemos com eles sim, não é? Legal. Então, a minha sugestão é para e pensa sobre esse ponto, né? Analisa um pouco mais profundamente esse ponto e busque olhar com uma visão mais otimista, né? Por exemplo, vamos lá. Eu tô lá no meu dia a dia, acontece algo. Um liderado entra na minha sala e aconteceu um conflito lá no ambiente de trabalho e eu já tô no meu momento ali, já com um nível de irritação, porque eu tô resolvendo também uma outra situação e eu fico no meio daqueles dois vieses, né? E aí eu penso assim, poxa, sempre é difícil. Nunca resolvem nada. Isso já tô pensando de uma forma pessimista. Se eu tiver um olhar otimista na seguinte situação, o que eu resolvo primeiro agora? Eu vou ter que tratar isso, né? Resolvo a minha situação ou a situação do conflito? E olho com foco na solução, eu tô mudando a minha maneira de pensar. Aí sim eu já tenho um olhar aí otimista e consigo ter mais criatividade, inclusive para tratar essa situação. Né? Eu falo que quando você está mergulhado no problema e no pessimismo, a criatividade ela some. Ela vai lá, 10%. E quando você olha com otimismo, você consegue resolver as situações com muito mais facilidade. Eu acho que é legal isso que a gente está trazendo, que vem uma visão bem prática de como a gente trabalhar a inteligência emocional. Mas me preocupa o líder também não entender isso e até não trabalhar isso, gerar um impacto negativo. Então, não sei se vocês têm alguma história, ou já aconteceu com vocês, ou até uma visão mesmo de eu sou um líder, eu não estou trabalhando minha inteligência emocional. O que isso pode acontecer para a empresa como um todo? Ok. Imagina uma empresa onde as pessoas estão descontroladas, ou estão explodindo, ou estão implodindo, ou seja, estão transformando conflitos em confrontos, ou elas não se comunicam de forma assertiva, ok? Elas não fazem uma gestão dos relacionamentos, seja com o cliente interno, seja com o cliente externo, seja com o fornecedor. O que será que acontece com essa empresa? Se as pessoas estão o tempo todo brigando, discutindo, ou estão simplesmente guardando, ninguém conversa com ninguém, só tem cara feia ali, né? Tudo que acontece é algo que, meu Deus, o mundo tá contra mim. Aí, será que os setores vão interagir de uma forma positiva? Será que eles vão convergir para um resultado? Será que vai ter resultado? Resultado vai ter, né? Não sei se o resultado vai ser bom, mas que vai ter um resultado, vai. Tudo gera resultado. Positivo, negativo. Então, se eu não tenho inteligência emocional, se o líder não tem, se a empresa não desenvolve isso, ela corre um grande risco. Dos resultados caírem, do número de conflitos aumentar, do clima piorar, do turnover subir, né? As pessoas não vão querer estar ali, as pessoas podem adoecer. Tem muitas empresas em que às vezes o turnover nem tá tão alto assim, mas as pessoas estão doentes lá dentro, porque é tiro, porrada e bomba o tempo todo, ninguém se preocupa com as pessoas. No curto prazo até funciona, porque o resultado vem, né, na base do tiro, porrada e bomba, mas no longo prazo não se sustenta, as pessoas começam a ficar doentes. Então eu tenho que me preocupar em equilibrar as coisas. Eu tenho que sim focar em resultado, não estou falando para não ter resultado. Tem que ter o mesmo resultado que está tendo, ou mais, só que com as pessoas, junto com as pessoas. Então eu tenho que equilibrar as duas coisas. Eu tenho que desenvolver pessoas, formar essas pessoas, trabalhar muito a inteligência emocional delas para que elas consigam lidar com as situações dia a dia,
aumenta em criatividade, aumenta em liderança, melhora em relacionamento e o resultado acontece. E aí fica mais uma pergunta, né? Qual empresa vai ter mais resultado? A empresa que a comunicação é boa, que as pessoas trocam, que as pessoas tomam boas decisões, ou aquela empresa em que isso não existe? Cada um está no seu quadrado, lá no seu canto. Qual das duas será que vai ter mais resultado? E disso é muito desafiador hoje, assim, até o Andrei faz, a gente olha e fala, cara, parece que não tem como não trabalhar isso. Eu olho para hoje, é muito difícil uma empresa que os setores não têm que se conversar, não tem uma relação de interdependência gigantesca, que a gente não tem um contato próximo com o fornecedor, não tem pessoas de múltiplas idades, gêneros, culturas convivendo. Então, parece que cada vez mais não tem como não colocar esse tema como uma base central do negócio. Acho que foi bem, bem bacana a colocação. Como é que você enxerga isso? O core da gestão, para mim, está associado à confiança. Sem um alto índice de confiança, a equipe, eu vou até dizer, provavelmente não vai alcançar os resultados que são necessários. E essa confiança também está muito diretamente ligada a como o líder se comporta, qual é o modelo, né, de comportamento dele no ambiente, porque isso é comunicação. E esse viés de comportamento, ele gera ou não um relacionamento positivo com os seus liderados. E esse relacionamento é o que vai permear o clima. E vai cada vez mais aumentar o nível de confiança. Então, onde fica a inteligência emocional nisso? Justamente no primeiro pilar, comunicação. Porque o comportamento é uma linguagem. Então, eu preciso trabalhar muito meu comportamento como parte da minha linguagem, para eu trabalhar meu relacionamento com os liderados, isso ser muito assertivo, para eu construir o alto nível de confiança que é necessário para alcançar os resultados. Então, a inteligência emocional entra justamente no pilar da comunicação. Ok. Acho que a gente conversou bastante aqui sobre alguns desafios, sobre a importância, sobre até algumas questões práticas e como que isso pode prejudicar e pode também potencializar a pessoa e a empresa. Pensando que vocês têm muito contato até com grandes empresas que trabalham esse tema, algumas já até com um nível de sucesso bem alto. O que você percebe um pouco de padrão das empresas de sucesso? O que elas fazem pensando nesse tema? Que a gente até pode trazer aqui para quem nos ouve, até para um exemplo, uma modelagem. Então, quem está dando certo? O que está fazendo? Empresas que estão dando certo são aquelas que estão investindo em pessoas e desenvolvendo as suas competências essenciais. E como que elas estão desenvolvendo essa parte de inteligência emocional? O que você vê de mais prático assim nas empresas? 2 pontos. Tanto treinamentos e desenvolvimento de grupos, como também desenvolvimento individual dos gestores. Eu tenho acompanhado muito na prática a questão de desenvolvimento individual desses gestores. Alguns chegam já com a equipe desconectada a ele. O que precisa ser feito a partir daquele momento para que ele consiga reverter a confiança da equipe e conseguir liderar com mais assertividade. Então, é desenvolvimento realmente de comportamento, tá? Individual e também depois que a gente fala, né, de pessoas no coletivo, através dos treinamentos. São 2 pontos que eu acredito ser fundamentais. Tem aquela fala famosa, né, que a cultura como estratégia no café da manhã, certo? Empresas de sucesso são aquelas que têm uma cultura forte. Uma empresa que tem uma cultura forte é uma empresa que tem uma inteligência emocional, de maneira geral, alta. Como que eu faço isso? Primeiro, né, não é necessariamente eu ter um plano estratégico lindo e maravilhoso de dominar o mundo que as coisas vão acontecer. Agora, se eu tenho um plano de atrair e ter as melhores pessoas dentro do meu time, estar sempre em constante desenvolvimento desse time, olhando quais são os gaps, as dificuldades, as dores desse time e entregando treinamentos em grupo, individual, gerando maneiras de desenvolver essas pessoas, eu tenho pessoas preparadas. Pessoas preparadas, elas constroem bons processos, uma boa implementação de um plano estratégico, bons processos, né, bons produtos vão atrair bons clientes e bons clientes vão trazer o resultado que, né, uma empresa nada mais é do que resultado. Então, a base de tudo é pessoas. Pessoas competentes constroem bons processos, que atraem bons clientes, que geram resultado financeiro. Pessoas não tão competentes ou incompetentes talvez não façam o mesmo resultado
Então, segredo de uma empresa de sucesso. Cultura forte, como é que eu faço isso com boas pessoas? Cultura é feita de pessoas. Ok, agora eu fico com a questão. Eu sou um RH, tô ouvindo tudo isso e penso, meu Deus, talvez eu tenha que dar uma revisitada em algumas coisas e eu não sei muito bem nem por onde começar ou quais seriam os próximos passos. Pensando pro RH, que ele está nos ouvindo aqui agora, o RH ou até o diretor de uma empresa, que vocês enxergam que é o próximo passo, ele percebendo que ele precisa trabalhar mais esse tema. Como que a gente poderia ajustar isso nessa empresa? Aí é fácil, Edu. É só chamar a Orlowski que tá tudo certo. A Orlowski resolve para você. É isso aí. Mas assim, até, isso é bom, ótimo. Momento jabá. E acho que foi legal que a Janaína trouxe a questão de treinamento, de desenvolvimento. Mas me preocupa muito, talvez se eu não tiver uma empresa tão estruturada, de perceber, já que eu tenho essa demanda, que ainda eu não tenho essa clareza. Que outro tipo de frente de trabalho eu preciso ter? Eu nem sei se eu preciso de treinamento, nem sei se eu preciso de treinamento. Como é que eu vou descobrir isso? Brincadeiras à parte, né? Talvez eu tenha que rodar diagnóstico. E aí sim, tem que entender quais fazem mais sentido para o meu cenário. Se eu já fiz ou não uma pesquisa de clima, para entender o que pode estar acontecendo. Eu tenho um setor de RH estratégico? Ou será que ele está muito operacional ainda? De fato, eu tenho um setor que apoia a diretoria, né, de uma forma estratégica? Será que eu não tenho que fazer um diagnóstico interno do RH também? Será que eu não tenho que trazer uma consultoria, né, um trabalho de implementação de uma forma, de um setor mais estratégico? Estruturar o setor, talvez, como um todo? Trazer alguns cargos específicos? Ou desenvolver as pessoas que estão ali dentro para ter uma visão mais macro do negócio? Né? Então, talvez olhar primeiro para o RH para ver como que o RH está se saindo nesse sentido, se ele precisa de ajustes, se eu já tenho essa estrutura ou não. Se já tem, tudo bem. Empresas mais estruturadas com certeza têm, né? O cenário que você trouxe da empresa que ainda está se estruturando, talvez olhar para o RH de uma forma mais parruda, né? Construir um RH mais estratégico e aí sim rodar diagnósticos para entender o que de fato está acontecendo. Não ir muito no... Né, tem aquela palavra que eu tenho o primo meu, Luciano Salamash, que é palestrante famoso, que ele fala que é uma palavra ucraniana, que diz assim, todo ashk. Né? Ashk. Acho que tá com problema, acho que vai dar certo, acho que não vai dar certo, não vai funcionar, né? Então, trazer dados, trazer informação. Poxa, de fato, estamos com problema de conflitos, de fato, os setores não estão se comunicando entre si, de fato, estamos com um problema emocional aqui dentro, de fato, tem laranja, banana, enfim. E aí, aí eu tenho mais facilidade de tomar decisões em cima disso. Fatos e dados. Muito bom. Quero deixar uma mensagem para vocês que eu já percebi que em cada episódio o Andrei traz uma palavra nova. Já trouxe o Mazek, agora ele trouxe aqui o Ashk. Vamos ver qual vai ser a próxima que a gente vai ter aqui. Fala muitas línguas, né? Muitas línguas. Cara, poliglota. Muitos idiomas desse cara. Ô, Jana, para você, até assim, muito da tua fala, eu senti um olhar até bem humanizado. A maneira como você está trazendo as questões para eles. Eu acho que foi isso muito legal. E a gente não falou um pouco, mas como que isso, tudo que a gente falou, conecta com a vida pessoal da pessoa? Às vezes eu até entendo na empresa, mas não sei. Mas como que isso também eu preciso conectar com a minha vida pessoal? Esse papel da inteligência emocional. Que você pode falar um pouquinho sobre isso? Tudo é sobre pessoas, é isso? Uhum. Se tudo é sobre pessoas, precisamos cuidar das pessoas. Os líderes têm que ter esse olhar, né, de cuidado, de atenção, de observação, até para apoiar seus liderados a chegar onde eles precisam. E muitas vezes o viés de inteligência emocional está atrelado. Eu não sei o que acontece nos bastidores da vida daquela pessoa. Muitas vezes, como líder, eu vou ter que entender para poder fazer algo por ele, para que ele também depois traga isso como resultado. Então, eu preciso cuidar dessas pessoas. A saúde emocional hoje, dentro do trabalho, ela é essencial. E o líder tem que ter esse olhar mais humanizado, né, dos seus liderados. E isso eu não estou dizendo só de gestão em todos os níveis. Precisam estar atentos a esse ponto, né, da inteligência emocional, desenvolver essa inteligência emocional, apoiar essas pessoas, né, construir e desenvolver essas pessoas para serem inteligentes emocionalmente. E tem aquela historinha também, né? Porque na empresa eu sou
Em casa eu sou outro. Eu não vou dizer que algumas pessoas não tentam assumir papéis completamente diferentes. E a gente tem papéis diferentes em casa, no trabalho, na igreja, na escola, enfim, no ambiente que eu tô. Agora eu sou um só. Eu me adapto um pouco, porque são situações completamente diferentes. Agora eu sou uma pessoa só. Então se eu não tô bem no trabalho, automaticamente eu não vou estar bem em casa. Se eu não tô bem em casa, eu não vou estar bem no trabalho. Ah, mas um dia eu não fiquei bem. Não, não é isso. Eu não tô bem regularmente em casa, Sim. eu não vou ficar bem no trabalho. Daqui um tempo. Isso pode levar 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Não sei quanto tempo você aguenta ficar numa situação negativa, né? Mas vai chegar um ponto que as coisas vão ruir. Vai parar de funcionar. Então, eu preciso entender que eu sou um só, eu tenho que cuidar de mim. Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja enfim, independente do ambiente que eu tô. Para que eu alcance os resultados que eu quero. Resultados esses meus pessoais, resultados meus dentro da empresa, os resultados da empresa, né? Meus objetivos macro, meus objetivos de vida, de saúde, enfim, para cada um que você tem. Você tem que estar olhando como um todo. Eu sou formado por vários pilares, né? Tem o pilar do relacionamento, o pilar da saúde, o pilar do trabalho, o pilar financeiro, enfim, tem vários pilares que me moldam. Como que eu tô olhando para cada um deles? Como que eu tô me cuidando em cada um deles? E, né, às vezes as empresas até têm uma certa dificuldade de olhar para isso, mas se eu tô bem em casa, eu vou trazer mais resultado no trabalho, né? Eu tenho que equilibrar as coisas, mas sim, eu tenho que entregar resultado no trabalho. Eu tenho que entregar resultado em casa. No ambiente que eu tô, eu tenho que entregar resultado. O resultado muda. Aqui pode ser um resultado financeiro, aqui pode ser um resultado de lazer com a família, de estar bem, de se relacionar, de descansar, de cuidar um pouquinho de mim, não sei. Mas tudo são resultados. Então, como que eu tô olhando para isso? Eu penso muito nisso, assim, para você ser bom profissionalmente, você precisa estar bem pessoalmente. Então, quando a gente fala, né, de buscar esse equilíbrio, mas acho que é essa visão, assim, se eu não tiver meu emocional, às vezes eu não tenho nem energia suficiente para lidar com os desafios profissionais. Então, acho que a gente conseguiu mostrar muita coisa ao longo dessa conversa com as pessoas sobre talvez, o que não é inteligência emocional, o que é, qual que talvez é o papel de um líder nesse processo com ele, com outras pessoas, o impacto. Uma provocação até para a alta liderança olhar, né, que o poder de mobilização dela é muito maior, então é importante ela ter um cuidado com isso, até perceber o quanto que ela está tendo esse impacto no time. A visão do RH e como que o RH precisa olhar isso com mais carinho e até de maneiras muito práticas fazer. E acho que vocês trouxeram bastante coisa legal aqui de como que a gente pode trabalhar a minha inteligência emocional. Para a gente ir encaminhando essa parte mais final, assim, além do que vocês falaram, o que vocês poderiam deixar de, talvez, dica de livro, dica de podcast, pessoas para seguir, ou até como que eu posso trabalhar um pouquinho mais, que de repente a gente não falou, a inteligência emocional dentro da minha realidade de colaborador, de gestor, como um todo. Dentro de inteligência emocional, os livros que eu mais gosto de ler são do Daniel Goleman. Tem inteligência emocional para liderança, tem inteligência emocional como ferramenta base, e é um dos livros que eu mais utilizo quando eu trago essa vertente de inteligência emocional. Tem o foco da inteligência emocional, então são vários livros que Goleman escreveu focado nesse tópico de inteligência emocional. Bacana. É bom porque é um cara que é um cientista, né? Então a gente vai ter todo um embasamento aí. Exato. Que sabe que tem fundamento no que ele está falando. Muito bom. E você, Andrei? Cara, você me pegou aqui, porque ela falou todos os livros que eu pensei, né? Mas livros que tragam foco em otimismo. Tem um livro chamado Otimismo. É uma capa amarela, eu não lembro o nome do autor. Depois o pessoal coloca aqui, né? Coloca a capa aqui, por favor. Mas é um livro sensacional, que vai trazer uma visão nesse sentido, né? Tem um outro livro que se chama As Vantagens da Adversidade. É como olhar as adversidades de uma forma positiva, né? É uma pessoa que ela é cega e ela decidiu subir o Everest e ela conseguiu. Então é algo extremamente, assim... É possível, só depende de você. Sim. Né? Então livros que tragam isso, que tragam algo mais positivo para você. Né?
Eu quero complementar até, como a gente entrou um pouco na questão do conflito ali, tem 2 livros que eu vejo que são muito bons nessa linha, que é o Conversas Difíceis e Conversas Cruciais. Acho que eles trabalham muito assim, essa parte até mais prática de como gerir um conflito. A gente não aprofundou nisso, porque isso dá para fazer um podcast inteiro só de como a gente trabalhar uma boa gestão de conflitos, mas acho que são questões que complementam até o que vocês falaram. E eu acho importante também não só olharmos para a teoria, mas também como a gente pode aplicar algumas coisas dentro do nosso dia a dia para apoiar no desenvolvimento da inteligência emocional. Tem vários livros de mindfulness que eu particularmente gosto muito, que é buscar essa atenção plena no nosso dia a dia, né? Sair um pouco do piloto automático, como a gente faz as coisas de maneira com menos viés, com menos pressão, né? Olhando para nós um pouquinho, para a gente poder também se autoconhecer e fazer isso um pouquinho por dia. Legal. Não só quando é necessário, mas sim quando é importante para mim, né? Então, os livros de mindfulness ajudam bastante. São práticas bem interessantes. Deixo aqui como sugestão também. Boa. E hoje tem muita coisa disso, tá na internet, né? Eu vejo Netflix tem, YouTube, a gente acha muita coisa, né? Vários aplicativos. Com certeza faz muito sentido. Muito sentido. Gente, olhando para tudo que a gente discutiu, qual é o resumo desse episódio para vocês? Como é que vocês resumiriam tudo que a gente viu aqui? Eu vou resumir da seguinte forma. Se autoconheça, tenha consciência das suas emoções, sabendo que a gente não controla as nossas emoções, mas sim as nossas reações. E aí, diante disso, façam as melhores escolhas dentro do ambiente com as pessoas que você convive. E para isso, você também tem que estar muito bem com você mesmo. Então, autocuidado. Legal. Só você pode construir o seu sucesso ou o seu fracasso. Só depende de você. Então, se conheça, né? Entenda que muitas vezes a gente olha e busca sempre tomar boas decisões no racional. E tá tudo bem. Agora, como que eu vou tomar boas decisões no racional se o meu emocional tá prejudicado? Né? Tem estudos que falam que 80% do nosso sucesso está relacionado ao emocional, inteligência emocional. Então, por que eu tô olhando só pro racional e não tô olhando pro emocional? Sendo que o emocional é o que vai me dirigir para onde eu quero chegar. Então, foca muito em desenvolver as suas emoções, que o sucesso vem. Boa, muito bom. Eu quero agradecer vocês por terem participado dessa conversa. Mais uma vez, prazer, Andrés, prazer, Jana. Obrigado por ter aceitado esse convite, estar com a gente aqui nessa jornada. Edu. Foi muito gostoso. E queria que vocês deixassem uma mensagem final para o pessoal aí, também algum incentivo, vocês fizeram aqui agora uma visão, mas o que vocês poderiam deixar de finalização para os nossos ouvintes e quem está assistindo também, né, no YouTube, Spotify, porque agora a gente está em tanto lugar que ainda estou pegando jeito. Estamos aprendendo, Estamos aprendendo. Isso aí. A minha mensagem final é: não deixe de se desenvolver em nenhum momento da sua vida. Nós estamos em constante evolução. Nós precisamos, sim, a todo momento buscar livros, treinamentos, cursos que fortaleçam a nós mesmos para que a gente seja forte também para lidar com as adversidades da vida. Então é isso que eu deixo de mensagem, Edu. Evolução constante. Legal. Aquela lifelong learning, né? Continuar vivendo e aprendendo e sempre buscando ser melhor. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu vou para uma linha mais de provocação aqui. A cada 6 segundos que você não consegue gerir as suas emoções, ou seja, que as emoções te dominam, você leva 1 hora para se recuperar. Sabe aquela situação em que você teve uma situação difícil e aí você passou o dia inteiro mal, às vezes 2 dias mal, até que de repente a poeira baixe e você volte para o teu estado normal? Provavelmente isso aconteceu porque você não conseguiu gerir aquela emoção por, de repente, 10, 15, 20, 30 segundos, 1 minuto. Então, veja o impacto que isso gera na tua vida. Veja, né, como que você pode transformar isso em algo positivo. Então, se você buscar sempre se desenvolver, se conhecer, se entender melhor, entender como gerir isso, automaticamente o seu dia vai ser melhor. O dia das pessoas ao seu redor vai ser melhor. Então, faz muito sentido a gente olhar o tempo todo para as nossas emoções e buscar constante desenvolvimento, como a Jana falou. Caramba, tudo frase de impacto desse povo aqui. Eu gostei da mensagem de vocês. Agora deixa a tua, né, Edu? Eu fiquei pensando aqui, até para quem tá ouvindo, muita gente tá em cargo de liderança. Quando eu assumi a primeira liderança, eu recebi a chave
numa loja, estava na parte de operação varejista, e um diretor, ele me pegou a chave e falou: Eduardo, bem-vindo ao cargo mais solitário da sua vida. Só não torne ele um caminho sozinho. E aquilo fez muito sentido para mim na sequência da minha jornada, que eu sei que você como líder pode ser que muitas coisas, igual a gente falou, a gente pode estar implodindo, posso estar guardando e não estar compartilhando com as pessoas. Como a gente viu, isso está afetando muito a inteligência emocional. Então, compartilhe, ache pessoas para você poder expressar, tenha momentos de reflexão, busque apoio, busque ajuda, converse com pessoas mais experientes, busque o RH da sua empresa se você perceber. Todos nós precisamos desse apoio. Então, cuidado para você não estar trilhando esse caminho sozinho aí também. Quero deixar para todos nós aqui um agradecimento especial a todo o time também que apoiou. E para você que está junto com a gente, coloca aqui nos comentários qual foi o seu grande insight que você teve desse episódio sobre inteligência emocional. Como que você está se sentindo relacionado a esse tema também. Se precisar de algum apoio, conta conosco. Então, curte esse vídeo, se estiver no Spotify, já começa a seguir a gente também, comenta, e estamos com as nossas redes sociais, então, tanto Instagram, LinkedIn, todas, Orlowski _, segue a gente lá que vai ser um prazer a gente poder se conectar. E acho que uma coisa que ficou muito forte para mim, para a gente fechar aqui, é aprenda a ficar confortável em situações desconfortáveis. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, e Obrigada, até a Edu. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.